Há momentos na vida em que você descobre o seu valor, não pelo que possui, mas pelo quanto consegue suportar em silêncio. Margaret Lawson está de joelhos no chão imundo de um banheiro público às 23h47. Aos 41 anos e grávida de 8 meses, ela esfrega azulejos rachados enquanto uma poça de urina se espalha em direção aos seus tênis gastos. As luzes fluorescentes piscam acima dela. Meg aperta os olhos. A dor nas costas está pior esta noite. Mais um vaso sanitário. Só mais um. Ela sussurra para si mesma, usando sua enorme barriga como apoio enquanto tenta se levantar. Mas quando ela tenta se erguer, suas pernas tremem. A contração não é forte. Ainda não. Apenas aquela pressão familiar que a faz parar, respirar e continuar. O bebê se mexe dentro dela como se protestasse contra o cheiro de desinfetante barato. Ela havia prometido ao filho que ele não nasceria assim. Sozinho. Cansado. Antes mesmo de dar o primeiro suspiro. Meg não deveria estar ali. 6 meses atrás ela tinha um apartamento de 2 quartos. Tinha um marido que prometeu ficar. Tinha uma conta bancária que, embora modesta, pelo menos existia. Agora ela tem $340 no bolso e uma semana até o aluguel do mês seguinte. Você consegue, pequeno? Ela murmura, acariciando a barriga enquanto caminha para a próxima pia. A mamãe consegue. A porta do banheiro se abre com um rangido metálico. Meg congela. É tarde demais para haver movimento na rodoviária. As luzes da área de espera já foram apagadas. Ela está sozinha desde as 22h, ou pelo menos pensava que estava. Passos ecoam no corredor, firmes, masculinos. O coração de Meg dispara. Ela conhece as regras não escritas. Mulheres sozinhas em lugares vazios precisam ser invisíveis. Mas ela está presa entre 2 cabines abertas com um balde de água suja e uma barriga de 8 meses. Não há onde se esconder. Os passos param na entrada do banheiro. Com licença, diz uma voz masculina, hesitante, educada. Tem alguém aí? Minha filha precisa usar o banheiro, mas a luz estava apagada. Meg solta um suspiro de alívio. Pai, filha, não é perigo. Pode entrar, responde ela, virando-se para continuar limpando. Já estou quase terminando. Mas quando ela se vira, seus joelhos cedem. A dor explode nas costas de Meg como um chicote. Ela cai de joelhos novamente, ofegante, uma mão apoiada no chão molhado, a outra protegendo a barriga. E é nesse momento que o homem a vê. Realmente a vê. Não como a faxineira invisível. Não como o fantasma pelo qual as pessoas passam sem fazer contato visual. Ele vê uma mulher grávida, sozinha, de joelhos, em um banheiro fedorento quase à meia-noite. Se você já passou por um momento em que ninguém parecia te ver, deixe um comentário dizendo: eu entendo. Às vezes, saber que não estamos sozinhos muda tudo. Meu Deus, ele murmura. Você está bem? Meg tenta se levantar, mas a vergonha pesa mais que seu corpo. Ela não quer ser vista assim. Não por ele, não por ninguém. Estou bem. Ela mente com a voz trêmula. Eu só perdi o equilíbrio. O homem dá um passo à frente. Ele está bem vestido. Camisa social, calça de alfaiataria, sapatos que custam mais que o salário mensal de Meg. Mas há algo em seus olhos. Algo que parece reconhecimento. Eu conheço você? Ele pergunta franzindo a testa. Meg finalmente consegue se levantar apoiando-se na pia. Ela olha para o rosto dele. Meados dos 40 anos, cabelos grisalhos nas têmporas, olhos cansados. Ela examina o rosto dele, tentando lembrar quem ele era, e por que aquele olhar exausto parecia carregar a mesma dor que ela via no espelho todas as manhãs. E então ela se lembra, 20 anos atrás, o centro comunitário onde ela trabalhava meio período. O homem que chegou atrasado para buscar o filho pequeno porque estava no hospital com a esposa doente. Ela ficou com o menino até as 21h naquela noite. Ajudou com a lição de matemática enquanto o pai chorava no estacionamento. Daniel, ela sussurra. Os olhos dele se arregalam. Maggie, Margaret Lawson. Ela assente,
Mas antes que possa responder, uma nova contração a atinge. Mais forte desta vez. Meg se dobra sobre a pia, respirando fundo, tentando controlar o pânico que começa a subir em sua garganta. Porque essas contrações não deveriam estar tão próximas. Ainda não. Não aqui. Quando foi seu último exame pré-natal? Daniel pergunta, sua voz repentinamente urgente. Meg fecha os olhos. 3 meses atrás. Mas ela não vai contar. Isso a ele. Estou bem, ela repete endireitando-se com esforço. São apenas Braxton Hicks. Alarmes falsos. Daniel não parece convencido. Ele olha para as mãos inchadas dela, para os tornozelos transbordando dos tênis velhos, para o crachá de funcionária pendurado no pescoço. E então ele vê. Gravidez avançada. O trabalho pesado. O horário da noite. Todas as peças se encaixam em uma imagem que ele não quer acreditar. Você está trabalhando assim? Ele pergunta, apontando para a barriga dela. O turno termina às 2 da manhã, responde Meg, pegando o balde novamente. Ainda tenho 3 banheiros para limpar. Meg, você não pode... Eu posso. Ela interrompe firme agora. E eu vou. Porque se eu não trabalhar, não como. E se eu não comer, meu bebê não cresce. Esta não é apenas a história de Meg. É a história de muitas mulheres que aprenderam a sobreviver sem plateia. Se você quiser acompanhar até onde essa coragem a levará, inscreva-se para continuar esta jornada comigo. O silêncio que se segue é mais pesado do que qualquer palavra. A filha adolescente de Daniel aparece na porta, parando abruptamente ao ver a cena. Pai? Ela pergunta confusa. O que está acontecendo? Daniel abre a boca para responder. Mas antes que ele possa falar, Meg sente algo quente escorrendo por suas pernas. Ela olha para baixo. Por um segundo, o mundo fica em silêncio, e o que ela vê a faz parar de respirar. Talvez você conheça alguém que trabalhou grávida, doente, ou cansada demais para pedir ajuda. Compartilhe esta história com ela. Algumas verdades precisam ser lembradas. Porque aquela noite não terminaria com um turno de trabalho, mas com uma verdade que mudaria todas as vidas naquela sala. Algumas verdades chegam silenciosamente. Outras chegam em uma poça. No chão de um banheiro à meia-noite, Meg encara o líquido se acumulando ao redor de seus pés. Claro, quente, inconfundível. A bolsa dela acabou de estourar. Não, ela sussurra. Ainda não. Não aqui. Daniel vê no mesmo momento que ela. O rosto dele fica pálido. Precisamos levar você para um hospital, diz ele, movendo-se em direção a ela. Agora. Mas Meg não se mexe. Ela fica paralisada, uma mão agarrando a pia, a outra pressionada contra a barriga. Sua mente corre através de cálculos que ela fez 1000 vezes antes. Hospital significa contas. Contas significam dívidas. Dívida significa perder o apartamento antes mesmo de o bebê chegar em casa. Eu não posso pagar uma ambulância, diz ela, com a voz quase inaudível. Daniel pisca. O quê? Eu não tenho seguro que cubra isso, continua Meg, falando mais rápido agora, o pânico aumentando. O hospital vai querer um depósito. Eu não tenho depósito. Eu não tenho nada. Outra contração atinge. Esta a dobra ao meio. Ela arfa, os nós dos dedos brancos contra a pia de porcelana. A filha de Daniel dá um passo à frente, seu rosto jovem parecendo repentinamente mais velho do que seus 15 anos. Pai, diz ela, baixinho, temos que ajudá-la. Há momentos que dividem uma vida em antes e depois. Este é um deles. Daniel pega o celular. Suas mãos tremem levemente enquanto ele disca. Estou ligando para o 911, diz ele. E vou com você para o hospital. Você não entende. Meg começa. Não. Daniel. Interrompe. Sua voz firme, mas não indelicada. Você não entende. 20 anos atrás você ficou até tarde com meu filho quando eu não podia estar lá. Você não perguntou se eu podia pagar hora extra. Você não perguntou nada. Você apenas ficou. Os olhos de Meg se enchem de lágrimas.
Ela não se lembra dessa maneira. Ela só se lembra de um garotinho assustado que precisava de ajuda com frações. Aquilo foi diferente. Ela sussurra. Como? Pergunta Daniel. Meg não tem resposta. Porque a verdade é que ela teria feito de graça. Teria ficado a noite toda se aquela criança precisasse dela. E agora alguém está se oferecendo para fazer o mesmo por ela. Se alguém já lhe mostrou bondade quando você não tinha nada a oferecer em troca, você sabe como é difícil aceitar ajuda. Deixe um abaixo se você entende o que Meg está sentindo agora. O operador do 911 atende. Daniel fala. Rapidamente, dando o endereço da rodoviária, descrevendo a condição de Meg. A ambulância está a 6 minutos, diz ele, abaixando o telefone. 6 minutos. Meg olha para o banheiro que estava limpando momentos atrás. O esfregão sujo, o balde meio vazio, o espelho rachado que refletiu seu rosto exausto por meses. Não era assim que deveria acontecer. Meu turno, diz ela de repente. Preciso terminar meu turno ou vão me demitir. Daniel a encara. Meg, você está em trabalho de parto. Eu sei, diz ela, uma lágrima escorrendo pelo rosto. Mas se eu perder este emprego, perco tudo. O peso dessa frase paira no ar como fumaça. A filha de Daniel pega o próprio celular. Qual é o número do seu supervisor? Ela pergunta. Meg pisca. O quê? Me dê o número, insiste a garota, com a voz surpreendentemente firme. Eu ligo para eles. Eu explico. Querida, você não precisa... Daniel começa. Preciso sim, diz a filha, olhando para o pai com olhos que de repente parecem ver tudo. Porque isso está errado. E alguém tem que dizer isso. Outra contração. Mais forte agora. Mais próxima. As pernas de Meg cedem. Daniel a segura antes que ela caia apoiando seu peso enquanto... Ela respira através da dor. Qual o intervalo entre elas? Ele pergunta. 4 minutos. Meg arfa. Talvez menos. O rosto de Daniel vai de preocupado para alarmado. Está muito perto. Ele murmura. A ambulância. Ainda está a 3 minutos, diz a filha, verificando o celular. O tempo se... estica. Cada segundo parece uma hora. Meg pode sentir o bebê descendo. A pressão é enorme. O instinto lhe diz algo que a aterroriza. Este bebê não vai esperar por uma ambulância. Preciso me sentar, ela sussurra. Daniel a ajuda a ir para o chão, seu paletó caro amortecendo o azulejo frio. Sua filha se ajoelha ao lado deles, sua mão jovem encontrando a de Meg. Qual é o nome do seu bebê? A garota pergunta suavemente. Meg olha para ela, surpresa com a pergunta. Eu ainda não escolhi um, admite ela. Tinha medo de dar um nome antes de saber se ele estava bem. Quantos de nós esperamos para comemorar algo bom porque tínhamos medo de que não durasse? Esta história é para todos que aprenderam a proteger o coração esperando silenciosamente. Inscreva-se para não perder o que acontece a seguir, porque a coragem de Meg merece testemunhas. A garota aperta a mão dela. Ele vai ficar bem, diz ela com a certeza que só os adolescentes possuem. E você também. Meg quer acreditar nela. Mas então outra contração atinge. E esta não para. A dor cresce e cresce. Uma onda que quebra sem recuar. Meg grita, seu corpo assumindo o controle, fazendo o que os corpos fazem há milênios. Tem algo errado, ela arfa. Tem algo. E então ela sente a vontade inegável de empurrar. O bebê está vindo. Ela sussurra, o terror inundando sua voz. Agora mesmo. O bebê está vindo agora. Os olhos de Daniel se arregalam. Sua filha fica pálida. A sirene da ambulância uiva ao longe. Mas ainda está longe demais. Eu não sei o que fazer, diz Daniel com a voz falhando. Meg agarra a mão dele, seu aperto forte como ferro apesar da exaustão. Nem eu, ela sussurra. Mas não temos escolha. Naquele momento, em um banheiro sujo de rodoviária às 23h58, 3 estranhos estão prestes a se tornar algo completamente diferente. Porque às vezes a vida não espera pelo momento certo, pelo lugar certo ou pelas circunstâncias certas.
Às vezes, a vida simplesmente chega e exige ser amparada. O corpo de Meg sabe o que fazer, mesmo que sua mente esteja gritando. O que acontece a seguir mudará os três para sempre. Existem alguns momentos para os quais você não pode se preparar. Momentos em que tudo o que você achava que sabia desaparece, e tudo o que resta é instinto. O grito de Meg ecoa nos azulejos do banheiro. Daniel olha para a filha, depois volta para Meg. Suas mãos pairam inutilmente no ar. Me diga o que fazer, diz ele com a voz tremendo, mas Meg não consegue falar. A contração a domina. Seu corpo se arqueia. Cada músculo se contrai. A vontade de empurrar é avassaladora, primitiva, impossível de resistir. Pai! Grita a filha. Faz alguma coisa! A mente de Daniel corre. Ele construiu empresas, negociou acordos de milhões de dólares, ficou ao lado da cama da esposa enquanto ela dava o último suspiro. Mas isso é diferente. Isso é a vida exigindo chegar, e ele é o único ali para recebê-la. Ok, diz ele, forçando a voz a se firmar. Ok. Meg, me escute. A ambulância está quase aqui. Você pode esperar? Você pode... Não! Meg grita. Eu não consigo. Não consigo parar. Outra onda. Mais forte. Imparável. O corpo dela está fazendo o que os corpos fazem, esteja ela pronta ou não. Daniel olha para a filha. Ligue de volta para o 11. Diga a eles que o bebê está vindo agora. Pergunte o que fazer. As mãos da garota tremem enquanto ela disca. Fique comigo, diz Daniel para Meg, ajoelhando-se mais perto. Olhe para mim. Apenas olhe para mim. Os olhos de Meg se fixam nos dele. Selvagens, aterrorizados. Mas em algum lugar naquele terror, há confiança. Porque ela não tem outra escolha. Se você já teve que confiar em um estranho no seu momento mais sombrio, você conhece esse sentimento. Comente, eu já passei por isso. Se esta história estiver trazendo memórias, você não está sozinho no que sobreviveu. A voz do operador do 911 crepita pelo alto-falante do telefone. A filha de Daniel o segura entre eles. O bebê está coroando? Pergunta o operador, clínico e calmo. Daniel não sabe o que isso significa. Meg sabe. Sim, ela arfa. Oh Deus, sim. Então vamos fazer o parto desse bebê aqui mesmo, diz o operador. O rosto de Daniel fica branco. Os olhos da filha se arregalam, mas o corpo de Meg não se importa com o medo deles. Preciso que você a apoie, instrui o operador. E quando a próxima contração vier, ela precisa empurrar. Não puxe o bebê. Apenas segure. Apenas segure, como se amparar uma vida humana fosse assim tão simples. Daniel se posiciona, seu paletó caro já encharcado de líquido amniótico, e Deus sabe o que mais. Estou aqui, ele diz a Meg. Estou bem aqui. E então a próxima contração atinge. Meg faz força com um som que vem de algum lugar antigo e poderoso. Um som que as mulheres fazem há milhares de anos em cavernas, em campos, em momentos em que a civilização desaparece e apenas a sobrevivência permanece. Consigo ver a cabeça, grita Daniel, sua voz falhando entre o horror e o deslumbramento. Bom, diz o operador. Mais um empurrão, talvez 2. Mas Meg já está empurrando novamente. Ela não consegue parar. Seu corpo assumiu o controle completamente. Cada célula, cada músculo, cada respiração focada em um único propósito: trazer esta criança ao mundo. A filha de Daniel se aproxima, sua mão jovem encontrando o ombro de Meg. Você está conseguindo. Ela sussurra. Você é tão forte. Você está conseguindo. Aquelas palavras, simples, honestas, perfuram a dor de Meg, porque ninguém a chamou de forte em meses. Ninguém a viu como nada além de invisível. Até esta noite. Outro empurrão, outro grito. E então, a cabeça saiu, grita. Daniel, as mãos tremendo enquanto apoia o pequeno crânio. Meu Deus, a cabeça saiu. Mais um, diz o operador.
Mais um grande empurrão para os ombros. A visão de Meg fica turva. Sua força está desaparecendo. Ela tem trabalhado em turnos de 12 horas há meses. Não dorme mais do que 4 horas. Por noite. Não come uma refeição completa há dias. Seu corpo não tem mais nada para dar. Não consigo. Ela sussurra. Não consigo fazer isso. Consegue sim, diz a filha de Daniel ferozmente. Você fez tudo sozinha até agora, mas você não está sozinha agora. Meg olha para essa adolescente que conhece há 10 minutos e vê algo que não vê no próprio espelho há muito tempo. Fé. Talvez você tenha tido alguém que acreditou em você quando você parou de acreditar em si mesmo. Aquele momento em que a fé de um estranho te levou mais longe do que sua própria força poderia. Compartilhe esta história com alguém que foi essa pessoa para você, porque esse tipo de coragem merece ser lembrado. Meg respira mais uma vez e empurra com tudo o que lhe resta. O mundo fica em silêncio, exceto pelo batimento cardíaco dela, a respiração de Daniel, o uivo distante das sirenes finalmente ficando mais próximo. E então, o choro de um bebê estilhaça o silêncio. Pequeno, furioso, vivo. Daniel o ampara, escorregadio, rosa, perfeito, e o coloca sobre o peito de Meg. Ele está aqui, sussurra Daniel, lágrimas escorrendo pelo rosto. Ele está aqui, Meg. Seu filho está aqui. As mãos de Meg encontram seu bebê, seu filho, sua razão para sobreviver a tudo. Ela está tremendo, soluçando, sangrando, mas ele está respirando. O peito minúsculo dele sobe e desce contra o dela. Os olhos dele se apertam contra as luzes fortes do banheiro. Os punhos se fecham como se ele já estivesse lutando. Oi, bebê, sussurra Meg. Oi, meu amor. A mamãe está aqui. A filha de Daniel também está chorando, a mão ainda no ombro de Meg. Os três congelados neste momento, este momento impossível, lindo e aterrorizante. A ambulância para do lado de fora. Passos batem no corredor. Mas antes que os paramédicos entrem pela porta, antes que a realidade volte com tudo, Meg olha para Daniel e sua filha. Obrigada, ela sussurra. Uma palavra que carrega o peso de tudo. Daniel abre a boca para responder, mas então ele vê o sangue. Sangue demais, acumulando-se sob Meg mais rápido do que deveria. Os paramédicos entram correndo e seus rostos mudam quando vêm. Precisamos nos mover agora, grita um deles. Ela está tendo uma hemorragia. Tudo vira um caos. Mãos levantando Meg para uma maca. O bebê sendo verificado, embrulhado, colocado em uma incubadora. Daniel e sua filha empurrados para o lado enquanto os profissionais assumem. E enquanto levam Meg embora, os olhos dela encontram os de Daniel uma última vez. Ela está consciente. Mal. Mas consciente o suficiente para sussurrar. O nome dele. O nome dele é Daniel. E então seus olhos se fecham. O bebê está seguro. Mas a luta de Meg não acabou. Às vezes a parte mais difícil vem depois do milagre. As orações mais difíceis são aquelas sussurradas em salas de espera de hospital às 3 da manhã. Daniel está sentado em uma cadeira de plástico, as mãos ainda tremendo. Seu terno está arruinado. Sangue fluido. A evidência de uma vida entregue no chão de um banheiro. Ele não se mexe há 2 horas. Sua filha, Emma, está sentada ao lado dele, silenciosa, ainda processando o que testemunharam. O bebê, o pequeno Daniel, está na UTI neonatal. Estável, saudável. Chorando com a fúria de quem chegou cedo demais e rápido demais. Mas Meg está em cirurgia. E ninguém lhes diz nada. Apenas família, disse a enfermeira quando Daniel pediu atualizações. Ele quis dizer, eu aparei o filho dela. Eu o segurei quando ele deu o primeiro suspiro. Isso não faz de mim alguma coisa? Mas ele não. Disse. Porque a verdade é que ele não é ninguém para Meg. Apenas um homem que estava no lugar certo. Ou talvez no lugar errado, dependendo de como esta noite terminar. Emma quebra o silêncio. Ela vai ficar bem, né?
A voz dela é pequena, jovem novamente. Daniel não sabe o que dizer. Ele já pensou que perderia alguém que amava antes. Sentou-se em salas como esta, esperando que médicos dessem notícias que dividiriam sua vida em duas. Sua esposa morreu em um hospital 6 andares acima de onde estão sentados agora. O mesmo cheiro antisséptico, as mesmas luzes fluorescentes que fazem todos parecerem fantasmas. Eu não sei, querida, diz ele honestamente. Os olhos de Emma se enchem de lágrimas. Isso não é justo. Ela sussurra. Ela sobreviveu a tudo o mais. Trabalhar grávida, estar sozinha, ter o bebê no banheiro da rodoviária. Ela não pode morrer agora. Se você já esperou por notícias sobre alguém que mal conhecia, mas de repente não conseguia imaginar perder. Entende o que Daniel está sentindo. Deixe se você já sentou em uma sala de espera, orando por um estranho que se tornou algo mais. Daniel puxa a filha para perto. Não, ele concorda. Não é justo. Porque nada na vida de Maggie foi justo. E ele a conhece há apenas 3 horas. Mas nessas 3 horas, ele aprendeu mais sobre coragem do que em 20 anos de sucesso. Uma médica surge pelas portas duplas. Jovem, cansada. Seu uniforme está manchado. Daniel e Emma se levantam imediatamente. Vocês são da família? Pergunta a médica. Daniel hesita. A mentira seria fácil. Ele poderia dizer sim. Exigir informações. Usar seu nome, sua influência, seu dinheiro para forçar seu caminho através do protocolo hospitalar. Mas antes que ele possa falar, nós somos tudo o que ela tem, diz Emma. Calmamente. A médica os estuda. Observa o terno arruinado de Daniel, o rosto manchado de lágrimas de Emma, a maneira como ambos estão parados como se o mundo deles estivesse equilibrado nas próximas palavras dela. Ela toma uma decisão. Ela perdeu muito sangue, diz a médica. Hemorragia pós-parto. Tivemos que fazer um procedimento de emergência para estancar o sangramento. O peito de Daniel aperta. E ela está estável agora, fraca. Vai precisar de transfusões, descanso, monitoramento. Mas está viva. O fôlego que Daniel não sabia que estava prendendo se solta de uma vez. Emma começa a chorar. Alívio misturado com exaustão misturado com algo mais que Daniel não consegue nomear. Podemos vê-la? Ele pergunta. A médica hesita novamente. Ela ainda está inconsciente. E quando acordar, a médica faz uma pausa. Ela vai ter perguntas. Sobre o bebê, sobre o trabalho, sobre como vai lidar com o que vem a seguir. O que você quer dizer? Pergunta Daniel. A expressão da médica suaviza com algo que parece piedade. Ela não pode trabalhar por pelo menos 6 semanas, provavelmente mais. Vai precisar de ajuda com o bebê, consultas de acompanhamento, medicação. A médica olha para o prontuário. De acordo com a ficha de admissão, ela não tem contatos de emergência, nenhum seguro além do básico do governo, nenhuma família listada. O peso dessas palavras cai sobre eles como neve. 6 semanas sem trabalho. Para alguém que estava limpando banheiros grávida de 8 meses porque não tinha outra escolha. O que acontece com pessoas como ela? Pergunta Emma. Quando não podem trabalhar? O silêncio da médica é resposta suficiente. Talvez você conheça alguém que foi negligenciado pelo sistema porque ficou doente, se machucou ou simplesmente não conseguiu continuar. É por isso que a história de Maggie importa. Inscreva-se para não perder o que acontece quando o sistema falha e quando humanos decidem fazer melhor. O celular de Daniel vibra. Uma mensagem de seu assistente, perguntando onde ele está, por que perdeu o jantar com investidores desta noite. Ele olha para a mensagem por 3 segundos, então desliga o telefone completamente. Pode me dizer em que quarto ela está? Ele pergunta à médica. Quarto 412, diz a médica. Mas como eu disse, ela ainda está. Eu sei. Daniel interrompe gentilmente. Eu só preciso vê-la. Saber que ela está realmente bem. A médica assente lentamente.
20 minutos. Depois vocês precisam deixá-la descansar. Daniel e Emma pegam o elevador para o quarto andar em silêncio. O corredor está quieto, exceto pelo bip dos monitores e o suave arrastar de pés das enfermeiras da noite fazendo rondas. O quarto 412 fica no final do corredor. Daniel empurra a porta devagar. E lá está ela. Meg parece impossivelmente pequena na cama do hospital. Pálida, com hematomas, soro correndo em ambos os braços, monitores rastreando cada batimento cardíaco, cada respiração. Mas viva. Emma caminha até a cabeceira primeiro. Ela parece tão cansada. Ela sussurra. Ela está cansada, diz Daniel. Ela está cansada há muito tempo. Ele pensa na Meg que conheceu há 20 anos, jovem, esperançosa, o tipo de pessoa que ficou até tarde para ajudar um garotinho assustado com frações. Quando o mundo tirou essa luz dela? E quantas outras? Mulheres estão lá fora agora, esfregando o chão enquanto grávidas, escolhendo entre comida e remédio, sobrevivendo em silêncio? Daniel pega o celular novamente. Não para checar mensagens. Para fazer uma anotação. Um lembrete para amanhã de manhã. O que você está fazendo? Pergunta Emma. Algo que eu deveria ter feito anos atrás, diz Daniel. Os olhos de Meg se abrem levemente. Devagar, confusa. Ela olha ao redor do quarto. Paredes estéreis, máquinas bipando, duas pessoas que ela mal conhece paradas ao lado da cama. Meu bebê. Ela sussurra, o pânico inundando sua voz. Onde está meu bebê? Ele está seguro, diz Daniel rapidamente aproximando-se. Ele está na UTI neonatal. Ele é saudável, Meg. Ele é perfeito. Lágrimas escorrem pelo rosto de Meg. Eu dei um nome a ele. Ela sussurra. Eu dei a ele o seu nome. A garganta de Daniel aperta. Eu sei, diz ele suavemente. Obrigado. A mão de Meg busca a dele, fraca, tremendo. Eu não sei como vou pagar por isso, ela sussurra. A ambulância, a cirurgia. Eu não tenho. Pare, diz Daniel gentilmente. Apenas pare. Agora você só tem um trabalho. O quê? Pergunta Meg. Curar-se, diz Daniel a ela. Todo o resto nós damos um jeito. Meg o encara, confusão e esperança guerreando em seus olhos exaustos. Por quê? Ela sussurra. Por que você está fazendo isso? Daniel pensa em sua esposa. No centro comunitário. Na noite em que uma jovem ficou até tarde sem que ninguém pedisse. Porque 20 anos atrás você me mostrou como é a bondade, diz ele. E eu esqueci. Construí um império, mas esqueci. Ele faz uma pausa. Você me lembrou. Os olhos de Meg se fecham novamente, a exaustão puxando-a de volta. Mas antes de adormecer, ela sussurra. Por favor, não deixe que o levem de mim. O maxilar de Daniel se contrai. Porque ele sabe o que ela quer dizer. Ele sabe como o sistema funciona. Mãe solteira. Sem renda. Sem apoio. O Estado poderia decidir que ela não é capaz. Ninguém vai levar seu filho, diz Daniel firmemente. Mas mesmo enquanto ele diz isso, uma assistente social aparece na porta. Prancheta na mão. Expressão neutra. Sr. Wright? Preciso falar com o senhor. É sobre o bebê. Às vezes, ajudar alguém significa lutar contra um sistema projetado para falhar com eles. Daniel está prestes a aprender o quão difícil essa luta pode ser. Existem pessoas cujo trabalho é proteger crianças. E então existem momentos em que a proteção parece punição. Daniel segue a assistente social até o corredor, o coração acelerado. Emma fica com Meg, segurando a mão dela enquanto ela dorme. A assistente social é uma mulher na casa dos 50, profissional, cansada. O tipo de cansaço que vem de ver demais e poder consertar muito pouco. Sou Karen Mills, diz ela, do Serviço de Proteção à Criança. Palavras que fazem o sangue de Daniel gelar. Há algum problema? Ele pergunta, mantendo a voz firme. Karen olha para sua prancheta. A senhora Lawson deu à luz no banheiro de uma rodoviária. Ela não tem moradia estável, sem renda, sem rede de apoio.
Ela tem faltado ao pré-natal. Karen faz uma pausa. E de acordo com o hospital, ela está desnutrida. Cada palavra atinge como um soco, porque Daniel sabe o que vem a seguir. Temos preocupações sobre a capacidade dela de fornecer um ambiente seguro para o bebê, continua Karen. Então o que você está dizendo? Pergunta Daniel, embora já saiba. A expressão de Karen suaviza um pouco, mas apenas um pouco. Estamos recomendando colocação temporária em um lar adotivo até que a Sra. Lawson possa demonstrar estabilidade. Vocês vão tirar o bebê dela. Não é uma pergunta. Estamos protegendo um recém-nascido, corrige Karen. Há uma diferença. Há mesmo? Daniel quer perguntar. Porque de onde ele está, parece punir uma mulher por ser pobre. Ela acabou de arriscar a vida trazendo aquele bebê ao mundo, diz Daniel, a voz se elevando. Ela tem trabalhado até a exaustão para manter um teto sobre a cabeça. E agora você quer tirar a única coisa pela qual ela tem lutado? Se você já viu o sistema punir alguém por lutar em vez de ajudar a sobreviver, você conhece essa raiva. Comente, isso está errado se você acredita que Maggie merece algo melhor. Às vezes nossas vozes juntas importam mais do que pensamos. Karen não recua. Entendo sua preocupação, Sr. Wright, mas tenho que pensar no que é melhor para a criança. E você acha que crescer sem a mãe é o melhor? Eu acho, diz Karen cuidadosamente, que um recém-nascido precisa de comida, abrigo, cuidados médicos e supervisão. A Sra. Lawson pode fornecer essas coisas agora? Hoje? Daniel abre a boca. Fecha. Porque a resposta honesta é não. Maggie mal consegue ficar de pé. Ela não tem um apartamento para o qual possa voltar com segurança. Nenhum emprego esperando por ela. Nenhuma economia. Nenhuma família. O sistema está certo. E é isso que o torna tão errado. Quanto tempo? Pergunta Daniel calmamente. O quê? Quanto tempo ela tem para provar que está estável, para ter o filho de volta? Karen suspira. Depende. Moradia estável. Renda fixa. Aulas de parentalidade concluídas. Consultas médicas de acompanhamento. Avaliação de saúde mental. Ela faz uma pausa. Sendo realista, de 3 a 6 meses. 6 meses. Meio ano do bebê dela crescendo sem ela. Meio ano perdendo os primeiros sorrisos, os primeiros sons, as primeiras tudo. Isso não é proteção, diz Daniel. Isso é crueldade. Isso é o sistema, responde Karen. E eu não faço as regras, apenas as cumpro. Ela se vira para voltar ao posto de enfermagem. Daniel toma uma decisão. Espere. Karen para. E se ela tivesse moradia? E renda? E apoio? Karen se vira. Lentamente a suspeita cruzando seu rosto. Sr. Wright, se o senhor está sugerindo... Não estou sugerindo nada inapropriado, interrompe Daniel. Estou fazendo uma pergunta hipotética. Se a Sra. Lawson tivesse essas coisas, hoje, agora, você ainda recomendaria o lar adotivo? Karen o estuda por um longo momento. O senhor está se oferecendo para fornecer essas coisas? Responda à minha pergunta primeiro. Outra pausa. Mais longa desta vez. Se ela tivesse moradia legítima, renda documentada e um sistema de apoio viável, diz Karen lentamente. Então não. Monitoraríamos a situação, mas não removeríamos a criança. Daniel assente. Então ela tem os 3. As sobrancelhas de Karen se erguem. Perdão? Moradia. Sou dono de uma empresa de gestão imobiliária. Tenho apartamentos mobiliados disponíveis. Sr. Wright? Renda. Posso oferecer emprego a ela. Trabalho administrativo que ela pode fazer de casa enquanto se recupera. Sr. Wright, o senhor não pode simplesmente... E apoio. Minha filha e eu estaremos disponíveis para ajudar com o cuidado da criança, transporte, o que ela precisar. Karen o encara como se ele tivesse perdido o juízo. Talvez tenha, mas quando ele fecha os olhos, vê sua esposa em uma cama de hospital 6 anos atrás segurando sua mão, fazendo-o prometer algo. Não se torne tão bem-sucedido a ponto de esquecer o que importa. Ele esqueceu mesmo assim, até esta noite.
Talvez você tenha feito uma promessa a alguém que perdeu, uma promessa que ainda não cumpriu. Compartilhe esta história com alguém que precisa lembrar da sua, porque nunca é tarde demais para honrar as pessoas que acreditaram em nós. Isso é altamente irregular, diz Karen. Eu não me importo. Ela é uma estranha para o Senhor. Não, diz Daniel calmamente. Ela é alguém que me ajudou 20 anos atrás quando eu não tinha nada a oferecer em troca. Estou apenas acertando as contas. Karen o olha por um longo tempo. Então ela faz uma anotação em sua prancheta. Vou precisar de documentação, contrato de trabalho, contrato de aluguel, referências. E farei visitas domiciliares. Tudo bem? E se algo mudar? Nada vai mudar, diz Daniel firmemente. Karen assente lentamente. Vou suspender a recomendação de lar adotivo por enquanto. Mas, Sr. Wright? Ela o olha diretamente nos olhos. Se o senhor está fazendo isso para se sentir bem consigo mesmo e desaparecer em 2 semanas, aquele bebê vai sofrer. E ela também. Eu entendo. Karen se afasta, deixando Daniel sozinho no corredor fluorescente. O celular dele vibra novamente. Mais chamadas perdidas. Mais reuniões. Mais da vida que ele estava vivendo 3 horas atrás. Uma vida que de repente parece muito pequena. Ele volta para o quarto de Meg. Emma levanta o olhar, a expressão questionadora. O que ela queria? Sussurra Emma. Levar o bebê. O rosto de Emma fica pálido. Mas eles não vão, continua Daniel. Porque Meg vai ter tudo o que precisa. Pai, o que você fez? Daniel olha para Meg, ainda dormindo, ainda exausta, ainda lutando mesmo inconsciente. Algo que eu deveria ter feito há muito tempo. Emma fica quieta por um momento. Então ela diz: Mamãe estaria orgulhosa de você. A garganta de Daniel aperta. É, ele sussurra. Acho que estaria. Meg se mexe. Seus olhos se abrem. Levemente. Eu ouvi. Ela começa. A voz quase inaudível. Alguém disse: lar adotivo? O pânico em sua voz é imediato, primal. Ela tenta se sentar, mas a dor a impede. Meu bebê. Eles não podem. Por favor. Shh, diz Daniel, movendo-se para o lado da cama. Ninguém vai levá-lo, vocês dois vão ficar juntos. Mas eu ouvi. A assistente social. Vai assinar para você ficar com seu filho, diz Daniel. Porque você vai ter moradia, renda e ajuda. Tudo arranjado. Meg o encara, a confusão inundando seu rosto. Eu não entendo. Vai entender, diz Daniel. Mas agora você precisa descansar. Seu filho precisa de você saudável. Lágrimas escorrem pelas bochechas de Meg. Por que você está fazendo isso? Ela sussurra. É a segunda vez que ela pergunta. Daniel ainda não tem uma resposta simples. Mas ele tem uma verdadeira. Porque a bondade tem que significar alguma coisa, diz ele. Ou, qual é o sentido de tudo isso? Meg fecha os olhos novamente, a exaustão vencendo. Mas antes de adormecer, ela sussurra. Eu não vou esquecer isso. Nunca. Daniel a observa dormir. E percebe que também não vai esquecer. Porque 3 horas atrás, ele era um homem de sucesso que tinha tudo. E de alguma forma, ele também estava completamente vazio. Agora ele tem um propósito. Uma promessa a cumprir. Mas enquanto ele está lá, seu telefone toca. Seu sócio. A terceira ligação em 1 hora. Daniel sabe do que se trata. A reunião com investidores que ele perdeu. O acordo que pode desmoronar. Milhões de dólares pendurados na balança. Ele olha para o telefone. Depois para Meg. Depois para sua filha, observando-o com olhos que estão medindo algo mais importante que dinheiro. Algumas decisões mudam uma vida. Outras mudam quem você é. Daniel está prestes a aprender qual escolha o define. O dinheiro sempre falou alto. Mas esta noite Daniel está aprendendo que ele nem sempre diz as coisas certas. Ele encara o telefone. O nome do seu sócio piscando na tela pela 4ª vez. Emma o observa do outro lado do quarto. Você deveria atender, diz ela calmamente. Daniel sabe que ela está certa. O acordo Grayson.
6 meses de negociações. 30 milhões de dólares em investimentos. Expansão para 3 novos mercados. Tudo pelo que ele trabalhou no último ano. Tudo esperando que ele aparecesse em um jantar. Um aperto de mão. Uma performance de confiança e controle. Mas suas mãos ainda cheiram a líquido amniótico e desinfetante. E ele não consegue parar de ver Meg no chão daquele banheiro, lutando pela vida dela e do filho simultaneamente. Se você já teve que escolher entre o que parece sucesso e o que parece certo, você conhece esse momento. Deixe um se você já fez uma escolha que lhe custou algo, mas salvou quem você é. Ele atende a ligação. Daniel, onde diabos você está? Marcos, seu sócio, não espera por gentilezas. Grayson foi embora há 1 hora. Disse que se você não se digna a aparecer, ele vai levar o dinheiro dele para outro lugar. Tive uma emergência. Que tipo de emergência nos custa 30 milhões de dólares? Daniel olha para Meg dormindo na cama do hospital. O tipo que importa mais, diz ele. Silêncio do outro lado. Então, Daniel, eu não sei o que está acontecendo com você esta noite, mas você precisa consertar isso. Ligue. Para Grayson. Peça desculpas. Rasteje se for preciso. Não. O quê? Eu disse não, Marcos. Se Grayson não consegue lidar com uma reunião perdida, ele não é o tipo de parceiro que precisamos de qualquer maneira. Você ficou louco? A voz de Marcos se eleva. Você entende o que está jogando fora? Melhor do que você imagina, diz Daniel calmamente. Ele desliga. Emma o encara, olhos arregalados. Pai, você acabou de... Sim, diz Daniel. Eu acabei. Seu telefone começa a tocar novamente imediatamente. Ele o desliga completamente. Pai, aquele acordo era tudo pelo que você estava trabalhando. Daniel senta pesadamente na cadeira ao lado da cama de Meg. Eu sei. Então por quê? Porque 6 anos atrás, eu perdi o último dia bom da sua mãe, diz Daniel, a voz falhando. Eu estava fechando um acordo em Seattle. Ela ligou e disse que estava se sentindo melhor, queria ir ao Jardim Botânico. Eu disse que a levaria quando voltasse. Emma fica imóvel. Mas ela piorou naquela noite. E nunca mais teve outro dia bom. Lágrimas escorrem pelo rosto de Emma. Passei 6 anos construindo um império para provar que a morte dela significou alguma coisa. Continua Daniel. Que eu poderia ser bem-sucedido o suficiente para honrar a memória dela. Ele olha para Meg. Mas esta noite percebi que estive honrando a coisa errada. Ela não queria que eu fosse rico. Ela queria que eu estivesse presente. Emma se move para o pai, envolvendo-o com os braços. Eles ficam assim por um longo momento, até que uma enfermeira entra. Sr. Wright, a UTI neonatal ligou. O bebê Daniel está acordado e com fome. A Sra. Lawson precisa tentar amamentar, se for capaz. Os olhos de Meg se abrem com a menção do filho. Meu bebê, ela sussurra. Posso vê-lo? Vamos trazê-lo para... Você, diz a enfermeira gentilmente. Mas você vai precisar de ajuda. Você ainda está muito fraca. 10 minutos depois, uma enfermeira diferente entra empurrando um berço transparente. Dentro, embrulhado em cobertores brancos, está o menor humano que Daniel já viu. O bebê Daniel. Olhos apertados. Punhos fechados. Boca aberta em um choro silencioso que de repente encontra sua voz. O som preenche o quarto. Irritado, vivo, exigente. Meg começa a chorar antes mesmo que a enfermeira chegue à beira da cama. Oh, ela sussurra. Oh, meu bebê, meu doce bebê. A enfermeira levanta o bebê com cuidado, colocando-o nos braços de Meg. E o mundo para. Talvez você se lembre da primeira vez que segurou seu filho. O peso dele, a responsabilidade, o amor tão feroz que doía. É por isso que lutamos. É por isso que sobrevivemos. Inscreva-se para não perder como Meg e seu filho navegam pelo que vem a seguir, porque este é apenas o começo. O bebê Daniel para de chorar no momento em que toca a pele da mãe. Instinto. Reconhecimento. Lar. Oi, sussurra Meg.
a voz tremendo. Oi, meu amor. A mamãe está aqui. Estou aqui agora. A boca do bebê procura, buscando contra o peito dela. Ele conhece você, diz a enfermeira suavemente. Eles sempre sabem. Com a ajuda da enfermeira, Meg guia o filho para mamar pela primeira vez. É desajeitado, doloroso. Nenhum dos dois tem certeza do que está fazendo. Mas então algo clica, e o bebê pega. Meg arfa, um som entre dor e maravilha. Ele está comendo, ela sussurra. Ele está realmente comendo. Daniel assiste da cadeira, Emma ao lado dele. Nenhum dos dois fala. Porque este momento não precisa de palavras. Este momento só precisa de testemunhas. Depois de 20 minutos, o bebê adormece no peito de Meg, saciado e embriagado de leite. A enfermeira o pega gentilmente. Ele é perfeito, Sra. Lawson, forte, saudável. Você se saiu bem. Meg observa enquanto colocam seu filho de volta no berço. Quando posso segurá-lo de novo? Ela pergunta. A cada 3 horas, diz a enfermeira. Ele vai precisar comer, e você precisa descansar entre as mamadas. A enfermeira empurra o berço em direção à porta. Espere! Meg chama, pânico na voz. Para onde você o está levando? Apenas para o berçário, querida. Ele precisa de monitoramento e você precisa dormir. Mas ele estará seguro, promete a enfermeira. Eu o trarei. De volta em 3 horas. Eu prometo. O berço desaparece pela porta. Meg olha para onde ele foi, cada instinto gritando para seguir. Mas seu corpo não se move. Ela está presa pela fraqueza, pelos pontos e pelas consequências de quase morrer. Ele é tão pequeno, ela sussurra. E se algo acontecer? E se eles... Ela não consegue terminar a frase. Mas Daniel sabe do que ela tem medo. Que alguém decida que ela não é boa o suficiente, não estável o suficiente, não mãe o suficiente, e tire o filho dela permanentemente. Nada vai acontecer, diz Daniel firmemente. Eu não vou deixar. Meg olha. Para ele realmente olha para ele pela primeira vez desde que acordou. Você continua dizendo isso. Mas você não me conhece. Você não me deve nada. Talvez não. Concorda Daniel. Mas eu devo a alguém. E ela não está mais aqui para cobrar. Meg fica quieta por um momento. Então, sua esposa? Daniel assente. Qual era o nome dela? Sarah. Fale-me sobre ela, diz Meg suavemente. Daniel hesita. Ele não fala sobre Sarah há anos. Não de verdade. Não além da versão educada de obituário da vida dela. Mas algo sobre este quarto, esta noite, esta mulher exausta que acabou de dar o nome dele ao filho, faz com que ele queira lembrar em voz alta. Ela acreditava que as pessoas eram inerentemente boas, começa Daniel. Mesmo quando provavam o contrário, especialmente então. Emma se aproxima, ouvindo. Ela era voluntária em todos os lugares. Centros comunitários, bancos de alimentos, abrigos para sem-teto. Ela dizia que se você só ajudasse as pessoas que mereciam, perderia todos que realmente precisavam. Os olhos de Meg se enchem de lágrimas. Parece que ela teria gostado de mim, sussurra Meg. A garganta de Daniel aperta. Ela teria amado você, diz ele. E teria ficado furiosa que o mundo tenha deixado você cair no esquecimento. Um silêncio confortável se instala sobre eles. Mas então, Meg fala novamente. A assistente social, diz ela. O que você disse a ela? Daniel respira fundo. Que você vai ter moradia, renda e apoio. Começando imediatamente. Os olhos de Meg se arregalam. Eu não posso aceitar isso, eu não posso. Pode sim, interrompe Daniel gentilmente. Porque se não aceitar, eles levarão seu filho, e não vamos deixar isso acontecer. Mas serei devedora a você para sempre. Não, diz Daniel firmemente. Você será empregada. A moradia faz parte do seu pacote de compensação. E o apoio é apenas decência humana. Meg o encara, atordoada. Não entendo por que você está fazendo isso. 20 anos atrás,
Você ficou até tarde com meu filho, diz Daniel. Você não precisava. Não foi paga para isso. Mas fez mesmo assim, porque uma criança assustada precisava de ajuda. Ele faz uma pausa. Estou apenas retribuindo o favor, 20 anos depois, com juros. Maggie fecha os olhos, lágrimas escorrendo. Eu nem me lembro daquela noite. Ela sussurra. Eu sei, diz Daniel. Foi isso que fez com que importasse. Você não estava fazendo para ser lembrada. Estava fazendo apenas porque era o certo. Maggie fica quieta por um longo momento. Então, o que acontece amanhã, quando a realidade se instalar? Quando eu não for mais a emergência? É a pergunta que Daniel tem evitado. Porque ela está certa. No momento, tudo parece claro. Simples, heróico. Mas amanhã haverá papelada, complicações, o negócio dele desmoronando, a recuperação dela se arrastando, a filha dele observando para ver se ele cumpre suas promessas. Amanhã, diz Daniel lentamente, nós damos um jeito, um dia de cada vez. E quando você se arrepender disso? Não vou. Como você sabe? Daniel pensa em Marcos ao telefone. O acordo Grayson, os 30 milhões de dólares, todas as coisas que ele já perdeu em 3 horas. E de alguma forma, ele não se sente pobre. Ele sente como se estivesse finalmente investindo em algo que importa. Por quê? Diz ele. Encontrando os olhos de Maggie. Pela primeira vez em 6 anos, sinto que estou fazendo exatamente o que deveria estar fazendo. Maggie estuda o rosto dele, procurando a mentira, o ângulo, a pegadinha, mas ela não encontra. Ok. Ela sussurra finalmente. Ok, eu aceito sua ajuda. Obrigado. Não, diz Maggie, a voz mais forte agora. Obrigada a você, por me ver, por me tornar visível novamente. Daniel assente, a emoção presa na garganta. Emma vai até a beira da cama de Maggie. Posso te perguntar uma coisa? Ela diz. Claro. Quando você estava sozinha naquele banheiro, antes de chegarmos, o que você estava pensando? Maggie considera a pergunta. Eu estava pensando, diz ela lentamente, que se eu não sobrevivesse, pelo menos meu bebê sobreviveria. Que alguém o encontraria. Cuidaria dele. Que ele teria uma chance mesmo que eu não tivesse. Ela faz uma pausa. Novas. Lágrimas caindo. Eu estava pronta para desaparecer, contanto que ele pudesse existir. A mão de Emma encontra a de Maggie. Vocês dois vão existir agora, ela sussurra. E naquele momento, naquele quarto de hospital, algo muda. 3 pessoas que eram estranhas 4 horas atrás tornam-se algo completamente diferente. Uma família? Não exatamente, mas algo tão importante quanto. Uma promessa cumprida. Um círculo fechado. Uma dívida paga. Os olhos de Maggie se fecham. A exaustão finalmente vencendo. Daniel e Emma sentam-se com ela enquanto ela dorme. E do lado de fora da janela, o sol começa a nascer em um dia que nenhum deles planejou, mas do qual todos eles precisam. O amanhã traz papelada, realidade e o trabalho árduo de manter promessas. Mas esta noite, 3 vidas mudaram para sempre em um banheiro de rodoviária. E às vezes, é aí que os milagres começam. O amanhecer não se importa com as promessas que você fez às 3 da manhã. Ele chega de qualquer maneira, exigindo que você as cumpra à luz do dia. Daniel acorda na cadeira do hospital, seu pescoço gritando em protesto. Emma está dormindo atravessada em 2 cadeiras, sua jaqueta enrolada como travesseiro. Maggie está acordada, olhando para o teto com os olhos vazios de quem acabou de perceber que a noite passada foi real. Bom dia, diz Daniel calmamente. Maggie vira a cabeça devagar. Achei que talvez tivesse sonhado. Ela sussurra. O resgate, as promessas, tudo isso. Você não sonhou. Então preciso que você entenda uma coisa, diz Maggie, a voz mais forte agora. Passei 6 meses sobrevivendo sozinha. Aprendi a não confiar em promessas. Daniel se endireita. Eu sei. Então, quando a realidade te atingir hoje,
Quando você perceber o quão complicado isso realmente é, não vou te culpar por ir embora. Maggie, estou falando sério, ela interrompe. Você tem uma vida, um negócio, uma filha que precisa de você. Você não precisa de um caso de caridade. Daniel se inclina para a frente. É isso que você acha que é? Caridade? Do que mais você chamaria? Uma dívida paga, um círculo fechado, uma promessa cumprida para alguém que perdi. Os olhos de Maggie se enchem de lágrimas novamente. Mas antes que ela possa responder, a porta se abre com força. Um homem em um terno caro entra tempestuosamente, meados dos 50 anos, irritado, claramente acostumado a estar no comando. Daniel, que diabos está acontecendo? Ele exige. Marcos, o sócio de Daniel. Daniel se levanta devagar, posicionando-se entre Marcos e Maggie. Fale baixo, diz Daniel friamente. Isto é um hospital. Isto é um desastre, sibila Marcos. Grayson caiu fora, completamente. 30 milhões perdidos. Porque você não se dignou a aparecer. Eu estava ocupado. Ocupado? Marcos olha ao redor do quarto, seus olhos pousando em Maggie. Ocupado com o quê? Com... Ele para, absorvendo a cena. A cama de hospital, as linhas de soro, a mulher que claramente acabou de dar à luz. Sua expressão muda de raiva para confusão. Quem é essa? Se você já viu alguém julgar uma situação que não entende, você conhece este momento. Comente. Escute primeiro se você acredita que as pessoas merecem contar suas próprias histórias antes que outros as escrevam. Não é da sua conta, diz Daniel. É da minha conta. Quando você explode nossa empresa por... Por quê, Marcos? A voz de Daniel é perigosamente calma agora. Diga, por quê? Marcos olha para Maggie novamente. Depois para Emma, agora acordada e observando com olhos ferozes. Ele faz um cálculo e escolhe as palavras erradas. Por alguém que nem é da família. O quarto fica em silêncio. Emma se levanta. Saia, diz ela, a voz tremendo de fúria. Emma, querida, eu não quis dizer. Quis sim, interrompe Emma. Você quis dizer exatamente isso. Que algumas pessoas importam e outras não. Que o sucesso é mais importante que as almas. Ela caminha para o lado do pai. Minha mãe costumava dizer que você era a razão pela qual o papai esqueceu como ser humano. Nunca entendi o que ela queria dizer. Até agora. O rosto de Marcos fica vermelho. Daniel, você precisa controlar sua filha. Minha filha, diz Daniel calmamente. É a única pessoa nesta sala com alguma clareza. Ele pega o celular, liga-o, abre seu e-mail e digita. O que você está fazendo? Pergunta Marcos nervosamente. Escrevendo minha demissão da Wright & Associates, diz Daniel calmamente. Você não pode. Eu construí essa empresa do nada. Posso me afastar dela com a mesma facilidade. Você está louco? Não, diz Daniel apertando enviar. Estou finalmente são. Marcos o encara sem palavras. Então sai tempestuosamente do quarto, resmungando sobre advogados e contratos. A porta bate atrás dele. Silêncio. Maggie fala primeiro. Você acabou de se demitir da sua empresa? Nossa empresa, corrige Daniel. Ele pode ficar com ela. Vou começar uma nova. Por minha causa? Não, diz Daniel honestamente. Por minha causa, porque estive construindo a coisa errada por 6 anos. Emma abraça o pai com força. Mamãe estaria tão orgulhosa. Ela sussurra. Uma enfermeira entra, quebrando o momento. Senhora Lawson, o bebê Daniel está pronto para comer, e a doutora Chen quer discutir seu plano de alta. Alta. A palavra atinge como água fria, porque alta significa deixar o hospital, ir para algum lugar, precisar de um plano que seja mais do que promessas. Sussurradas às 3 da manhã. A realidade chegou. A enfermeira empurra o berço para dentro. O bebê Daniel está acordado, resmungando baixinho. O rosto inteiro de Maggie se transforma quando ela o vê. Nada mais importa. Nem Marcos, nem empresas,
Nem medo. Apenas o filho dela. A enfermeira ajuda Meg com a posição. Desta vez, o bebê pega mais fácil. Você está pegando o jeito, diz a enfermeira encorajadoramente. Talvez você se lembre de aprender a ser mãe. O medo e a alegria misturados. Os momentos em que você não tinha ideia do que estava fazendo, mas fez mesmo assim. Compartilhe esta história com uma nova mãe que precisa saber que não está sozinha, porque toda mãe começou exatamente onde Meg está agora. Enquanto Meg amamenta, a doutora Chen entra. Jovem, profissional, carregando um tablet carregado de informações. Senhora Lawson, vamos falar sobre ir para casa. Ela começa. O corpo de Meg fica tenso. Casa. Que casa? Você precisará de 2 semanas de repouso rigoroso. Nada de levantar peso maior que o bebê. Alguém precisa estar com você 24 horas por dia, 7 dias por semana na primeira semana. Você precisará de consultas de acompanhamento em 3 dias, 1 semana e 2 semanas. A doutora Chen continua listando os requisitos. Medicações, sinais de alerta, protocolos de emergência. Cada item mais uma impossibilidade. Daniel observa o rosto de Meg se fechar. A armadura subindo. A esperança recuando. Ela terá tudo isso, diz ele. A doutora Chen olha para ele. E o... Senhor é? O empregador dela e... Daniel faz uma pausa. Amigo. A palavra parece inadequada. Mas é a única que ele tem. Bom, diz a doutora Chen. Porque ela não pode fazer isso sozinha. Depois que a médica sai, Meg fala baixinho. É aqui que você percebe que é demais, não é? Daniel senta na cadeira ao lado da cama. Meg, vou te dizer uma verdade. Você consegue lidar com a verdade agora? Ela assente lentamente. Ontem à noite eu tinha tudo. Uma empresa de sucesso, uma reputação, milhões no banco. Ele faz uma pausa. E eu estava mais vazio do que estive desde que Sarah morreu. Meg o observa atentamente. Tenho perseguido o fantasma dela por 6 anos, construindo monumentos ao luto, provando que eu poderia ter sucesso sem ela. A voz dele falha. Mas ela não queria monumentos. Ela queria que eu me lembrasse de como ser humano. Então eu sou seu projeto de redenção? Não, diz Daniel firmemente. Você é meu lembrete de que sucesso não significa nada se você é bem-sucedido sozinho. Emma se aproxima. Ele está dizendo a verdade, diz ela a Meg. Eu o observei por 6 anos, construindo e construindo e construindo, e ficando menor a cada dia. Ela olha para o pai. Ontem à noite foi a primeira vez que o vi, grande de novo, do jeito que ele era quando a mamãe estava viva. Lágrimas escorrem pelo rosto de Meg. Estou com medo. Ela sussurra. Estou com tanto medo de que isso desmorone, de acordar amanhã e vocês terem ido embora e eu estar de volta. Exatamente onde comecei. Então ficaremos com medo juntos, diz Daniel. Porque eu também estou apavorado. De quê? De falhar com você. De fazer promessas que não posso cumprir. De ser o homem que Marcos pensa que sou em vez do homem que Sarah acreditava que eu poderia ser. O bebê Daniel termina de mamar e adormece imediatamente nos braços da mãe. Meg olha para o filho. Dei a ele o seu nome, diz ela baixinho. Mas mal conheço você. Então vamos aprender, diz Daniel. Um dia de cada vez. Uma assistente social aparece na porta. Não Karen. Alguém novo, mais jovem, com uma prancheta e olhos céticos. Senhora Lawson, estou aqui para completar a avaliação domiciliar antes da alta. O rosto de Meg fica branco. Avaliação domiciliar? Procedimento padrão para mães em risco. Precisamos verificar sua situação de moradia antes de liberar o bebê aos seus cuidados. Em risco. O rótulo atinge como um tapa. Ela tem moradia, diz Daniel imediatamente. E apoio total. A assistente social olha para ele friamente. O senhor é o pai? Não. Família? Não. Então precisarei falar com a senhora Lawson em particular. Daniel olha para Meg. O corpo inteiro dela está tremendo. Está tudo bem, ele diz a ela. Diga a verdade. Tudo.
Mas a verdade, Maggie. Confie em mim. Daniel e Emma saem para o corredor. A porta se fecha. E pela pequena janela, eles observam a assistente social fazer perguntas. Observam o rosto de Maggie desmoronar enquanto ela explica. Sem endereço permanente. Sem emprego. Sem família. Sem sistema de apoio. Até a noite passada. Emma agarra a mão do pai. E se eles não acreditarem nela? Então fazemos com que acreditem, diz Daniel. A assistente social sai 20 minutos depois. A expressão dela é ilegível. Sr. Wright, preciso ver a documentação da moradia e do emprego que o senhor mencionou. Claro, posso enviar tudo para a senhora até esta tarde. E precisarei realizar uma visita domiciliar antes da alta. O estômago de Daniel despenca, porque ele não tem uma casa pronta. Ainda não. Ele fez promessas às 3 da manhã sem pensar na logística. Quando? Ele pergunta. Hoje, 16 horas. Isso é apenas em 8 horas. Protocolo padrão, Sr. Wright, a menos que prefira que organizemos um lar adotivo temporário enquanto o senhor se prepara. A ameaça é clara. Mova-se rápido ou perca o bebê. Daniel toma outra decisão. 16 horas é perfeito, diz ele com uma confiança que não sente. Enviarei o endereço por mensagem. A assistente social assente e se afasta. Emma encara o pai. Pai, você não tem um apartamento pronto. Eu sei. Temos 8 horas para mobiliar uma casa para um recém-nascido e sua mãe. Eu sei. Como? Vamos. Daniel pega o celular. Começa a fazer ligações. Da mesma maneira que Sarah teria feito, diz ele. Pedindo ajuda. Às vezes, milagres exigem logística. E às vezes a parte mais difícil de ajudar alguém é admitir que você não pode fazer isso sozinho. Daniel tem 8 horas para transformar promessas em realidade. Milagres exigem fé, mas também exigem móveis, fraldas e uma geladeira funcionando. Daniel está no estacionamento do hospital, telefone pressionado no ouvido, fazendo uma lista que cresce a cada minuto. Berço, trocador, fraldas, fórmula, mamadeiras, roupas, um lugar para Meg dormir, para se curar, para se tornar mãe. 8 horas para construir um lar do nada. Emma rola a tela do celular ao lado dele. Pai, precisamos de ajuda, diz ela. Tipo, muita ajuda. Eu sei. Então para quem ligamos? Daniel pensa em seus contatos. Associados de negócios, investidores. Pessoas que o conhecem como bem-sucedido, poderoso, no controle. Não como alguém tentando freneticamente mobiliar um apartamento para uma mulher que conheceu há 4 horas. Amigos da sua mãe, diz ele de repente. Emma levanta o olhar, surpresa. Da rede de voluntários. O centro comunitário. Eles sabem como se mobilizar rápido. Os olhos de Emma se iluminam. O telefone da mamãe. Ela sussurra. Ainda tem os contatos dela. Ela abre uma lista que Daniel não olha há 6 anos. Nomes que ele lembra de outra vida. O exército de bondade de Sarah. Comece a ligar, diz Daniel. Diga a eles o que precisamos. Diga que é o que Sarah iria querer. Se você já manteve os contatos de telefone de alguém porque apagá-los parecia perdê-los 2 vezes, você entende esse momento. Deixe um se você acredita que as pessoas que amamos deixam para trás mais do que memórias. Elas deixam missões inacabadas. Emma faz a primeira ligação. Senhora Rodrigues, aqui é Emma Wright, filha da Sarah. Sei que isso é aleatório, mas preciso da sua ajuda. Daniel liga para seu gerente de propriedades. Preciso do apartamento de 2 quartos mobiliado na Maple Street. Disponível imediatamente. Não me importo com o custo. Sr. Wright, aquela unidade ainda não foi limpa. O inquilino anterior acabou de sair. Preciso dele para as 16 hoje. Impecável. Serviços ligados. Cozinha abastecida. Uma pausa. Isso é impossível. Torne possível, diz Daniel. Por favor, a vida de um bebê depende disso. Algo na voz dele deve ter tocado. Vou ver o que posso fazer. Daniel desliga e disca outro número imediatamente.
Seu contador. Preciso de um contrato de trabalho redigido, hoje. Posição administrativa de nível básico, trabalho remoto, benefícios totais, auxílio moradia incluído. Daniel, o que está acontecendo? Algo que eu deveria ter feito anos atrás. Você pode fazer ou não? Terei pronto ao meio-dia. Próxima ligação. Seu médico. Preciso de um encaminhamento para uma nova paciente. Cuidados pós-parto. Ela tem Medicaid, mas precisa de alguém bom. Alguém que não julgue. Conheço alguém. Deixe-me fazer umas ligações. Ligação após ligação após ligação. Cada uma peça do quebra-cabeça impossível. Emma termina sua conversa, o rosto corado de emoção. A senhora Rodrigues está ligando para todos da rede de voluntários da mamãe. Eles vão nos encontrar no apartamento às 3 com suprimentos. Sério? Ela disse. A voz de Emma falha. Ela disse que eles estavam esperando 6 anos para alguém precisar deles do jeito que a mamãe precisava. Que isso é exatamente o tipo de coisa que ela gostaria que fizessem. Daniel puxa a filha para um abraço. Sua mãe tinha um exército. Ele sussurra. E acabamos de chamá-los de volta ao dever. Eles voltam para o quarto de Meg. Ela está dormindo, o bebê Daniel no berço ao lado da cama. Ambos exaustos, ambos frágeis. Daniel os observa e percebe. Isso não é sobre ele ser um herói. É sobre construir um sistema que não falhe com pessoas como Meg em primeiro lugar. Mas primeiro, eles precisam sobreviver ao dia de hoje. Talvez você tenha visto alguém lutar enquanto o sistema assistia e não fazia nada. É por isso que comunidades importam mais que políticas. Inscreva-se para ver como vizinhos se tornam família quando instituições falham, porque é aí que a mudança real começa. Às 11 horas, Daniel dirige para o prédio de apartamentos, Maple Street. Um bairro tranquilo, seguro, perto de um parque. A gerente do prédio o encontra do lado de fora. Tenho 12 pessoas lá dentro limpando, diz ela. Mas, Sr. Wright, isso é pedir muito em pouco tempo. Eu sei. E sou grato. Lá dentro, o apartamento é um caos. Equipes de limpeza esfregando o chão. Alguém instalando um detector de fumaça. Outra pessoa testando o fogão. Está nu, vazio. Apenas paredes e potencial. O telefone de Daniel toca. Senhora Rodrigues. Estamos há 10 minutos. Temos berços, roupas, pratos, comida. Quanto espaço você tem? O suficiente, diz Daniel. Por favor, me diga que você tem uma cadeira de balanço. 3 delas. Às 13 horas, os carros começam a chegar. Peruas, minivans, lotados de suprimentos e histórias. Mulheres e homens que Daniel não vê há anos. As pessoas da Sara. Eles entram no apartamento como uma operação de resgate, porque é exatamente isso que é. Onde vai o berço? Alguém pergunta. Quarto à direita, perto do quarto da mãe. Quem precisa de fórmula? Recém-nascido. Nasceu ontem à noite. Trouxe 6 latas e mamadeiras. Onde fica a cozinha? As pessoas trabalham sem perguntas. Alguém monta móveis. Outro abastece a despensa. Um terceiro organiza fraldas e lenços umedecidos no banheiro. Emma se move pelo apartamento, dirigindo o tráfego, as habilidades organizacionais da mãe fluindo através dela. Às 14, o apartamento está transformado. Um lar. A sala de estar tem um sofá confortável, uma cadeira de balanço, iluminação suave. A cozinha está abastecida com refeições simples, lanches, o básico para a sobrevivência. O quarto tem uma cama com lençóis limpos, uma mesa de cabeceira, um abajur. E o quarto do bebê. O quarto do bebê faz a garganta de Daniel apertar. Um berço branco com cobertores macios. Um trocador abastecido com tudo o que um bebê precisa. Um móbile pendurado acima, tocando música suave. Bichos de pelúcia organizados em uma prateleira. E na parede alguém pendurou uma placa de madeira. Simples. Bem-vindo ao lar, Daniel. Emma encontra o pai olhando para ela. Mamãe amaria isso, ela sussurra. É, diz Daniel. Ela amaria mesmo. A senhora Rodrigues se aproxima com o olhar de quem sabe.
Sarah me ligou na noite antes de morrer, diz ela calmamente. Ela me fez prometer algo. Daniel se vira para ela. O quê? Ela disse. Quando Daniel esquecer como ver as pessoas, lembre-o. Faça-o lembrar que o sucesso não é sobre construir impérios. É sobre construir uns aos outros. Lágrimas escorrem pelo rosto de Daniel. Eu esqueci. Ele sussurra. Eu esqueci tudo. Mas você está... lembrando agora, diz a senhora Rodrigues apertando a mão dele. E Sarah estaria tão orgulhosa. Às 15h30, o apartamento está pronto. Mais do que pronto. É um lar construído por uma comunidade em 4 horas. Prova de que quando as pessoas se importam, o impossível se torna inevitável. Às 15h45, Daniel envia o endereço para a assistente social por mensagem. Então ele e Emma voltam para o hospital. Maggie está acordada, a ansiedade estampada no rosto. Você... Ela começa. Está pronto, diz Daniel. Seu lar está pronto. Como? Como você? Pedimos ajuda, diz Emma simplesmente. E as pessoas apareceram. Uma enfermeira entra. Senhora Lawson, você foi liberada para a alta. Vamos preparar você e o bebê para ir. Maggie parece aterrorizada. E se eles não aprovarem? E se a assistente social? Ela vai aprovar, diz Daniel com confiança. Porque aquele apartamento não são apenas 4 paredes. É a prova de que você não está sozinha. Às 16h em ponto, eles chegam ao apartamento da Maple Street. A assistente social já está lá, prancheta na mão, expressão neutra. Vamos, diz ela. Daniel destranca a porta. A assistente social entra e para. Ela caminha devagar, metodicamente, verificando o berço, os detectores de fumaça, as trancas nas janelas, a comida na despensa, fazendo anotações. O rosto dela não revela nada. Maggie segura o bebê Daniel perto, o corpo inteiro tremendo. É isso. O momento que decide tudo. Depois de 20 minutos, a assistente social volta para a sala de estar. Ela olha para Maggie, depois para Daniel, depois para a prancheta. Senhora Lawson, diz ela lentamente. Todos prendem a respiração. Esta residência atende a todos os requisitos de segurança. A senhora tem apoio e recursos adequados. Ela faz uma pausa, e pela primeira vez, a expressão dela suaviza. Estou aprovando a alta. O bebê Daniel pode ir para casa com a senhora hoje. As pernas de Maggie cedem. Daniel a segura antes que ela caia. Obrigada, Maggie soluça. Obrigada, obrigada, obrigada. A assistente social assente. Farei visitas de acompanhamento, semanais no início. Mas, senhora Lawson... Maggie levanta o olhar através das lágrimas. A senhora tem algo que a maioria das mães com quem trabalho não tem. O quê? Pessoas que apareceram. Não porque precisavam, porque queriam. Ela fecha a prancheta. Não tome isso como garantido. Depois que a assistente social sai, Maggie fica no meio. Da sua nova sala de estar. O filho nos braços. Um lar ao redor dela. Pessoas que se importam esperando para ver se ela está bem. Não entendo. Ela sussurra. Por que estranhos fariam isso por mim? A senhora Rodrigues dá um passo à frente. Porque 6 anos atrás, alguém que amávamos nos ensinou que a bondade é a única moeda que importa. E hoje finalmente pudemos gastá-la da maneira que ela gostaria. Maggie olha para Daniel. Obrigada, diz ela, por tudo. Não me agradeça ainda, diz Daniel com um pequeno sorriso. Você não viu o quão ruim eu sou em trocar fraldas. Emma ri. Pela primeira vez, em horas todos riem. Alívio, alegria, exaustão. Tudo se misturando. O bebê Daniel, sentindo o clima, solta um chorinho. Ele provavelmente está com fome, diz Maggie. Então vamos alimentá-lo, diz Daniel. Na sua casa. Sua casa. 2 palavras que significam tudo. Maggie senta na cadeira de Dwight. Balanço. E enquanto amamenta o filho em um quarto cheio de amor, ela finalmente acredita que pode ser possível. Sobreviver. Curar-se. Ser mais do que seu pior momento.
Daniel observa da porta, e pela primeira vez em 6 anos, ele sente que está exatamente onde deveria estar. O apartamento está pronto. O bebê está em casa, mas o trabalho mais difícil está apenas começando. Aprender a confiar, a curar e a construir uma vida que vale a pena ser vivida. Às vezes o milagre não é o resgate, é o que vem depois. Todo mundo te diz que trazer um bebê para casa é mágico. Ninguém te diz que também é aterrorizante. Maggie está sentada na cadeira de balanço. O bebê Daniel finalmente dormindo em seus braços após 1 hora de choro. São 2 da manhã. Ela não dorme há 36 horas. O corpo dela grita com cada movimento. Os pontos puxam. Os seios doem. A cabeça lateja. E ela nunca teve tanto medo na vida. Porque no hospital havia enfermeiras. Botões para apertar. Pessoas que sabiam o que fazer. Aqui é só ela. E um bebê que depende dela para tudo. E se ela falhar com ele? Daniel aparece na porta parecendo tão exausto quanto ela. Não consegue dormir também? Ele pergunta baixinho. Maggie balança a cabeça. Lágrimas escorrem pelas bochechas. Não sei o que estou fazendo. Ela sussurra. Ele chorou por 1 hora. Tentei alimentar, trocar, segurar. Nada funcionou. E então ele simplesmente parou. Adormeceu. É isso que os bebês fazem, diz Daniel gentilmente. Eles choram até terminarem de chorar. Mas e se houvesse algo errado? E se ele estivesse com dor e eu não soubesse? Se você se lembra da primeira noite sozinha com seu bebê, o medo de que cada choro significasse algo terrível, você entende o terror de Maggie. Comente. Eu me lembro. Se aquelas primeiras noites ainda vivem na sua memória, porque esse medo é universal. Daniel senta no chão ao lado da cadeira de balanço. Quando Emma tinha 3 dias, ela chorou por 4 horas seguidas. Sarah e eu tentamos tudo. Estávamos convencidos de que algo estava terrivelmente errado. O que era? Gases, diz Daniel com um sorriso cansado. Apenas gases. Mas não sabíamos disso. Éramos pais de primeira viagem aterrorizados que não tinham ideia do que estavam fazendo. Como vocês superaram isso? Não superamos, admite Daniel. Ligamos para a mãe de Sarah às 3 da manhã soluçando. Ela veio, olhou para Emma e disse: Ela está bem, é apenas um bebê. E vocês são apenas pais. Vocês vão descobrir como fazer. Maggie olha para o filho dormindo. E se eu não descobrir? Então descobriremos juntos, diz Daniel. É por isso que estou aqui. Você não pode ficar para sempre. As palavras ficam suspensas entre eles. Porque ela está certa. Este arranjo, Daniel dormindo no sofá, Emma no quarto de hóspedes, esta estranha família encontrada, não é sustentável. Eventualmente, a vida exigirá que eles voltem ao normal. Seja lá o que normal signifique agora. Vamos nos preocupar com o para sempre, amanhã, diz Daniel. Esta noite apenas sobrevivemos. O bebê Daniel se mexe, o rosto se franzindo. Maggie fica tensa, esperando o choro, mas não vem. Ele volta a dormir. Você deveria descansar, diz Daniel. Coloque-o no berço, durma enquanto pode. E se ele precisar de mim? Então você estará a 1 metro de distância. Mas Maggie, você está se curando. Seu corpo passou por um trauma. Você precisa dormir tanto quanto ele. Relutantemente, Maggie se levanta. Cada músculo protesta. Daniel a ajuda a ir até o berço, firmando-a quando ela oscila. Ela coloca o bebê Daniel no berço, as mãos tremendo ao soltá-lo. E se ele parar de respirar? Ela sussurra. Ele não vai. Mas e se? Então o monitor nos alertará, diz Daniel, apontando para o dispositivo na mesa de cabeceira. Prometo, se algo mudar, saberemos. Maggie se força a dar um passo para trás do berço. Um passo, depois outro. Como deixar? Um pedaço da alma para trás. Daniel a guia para o quarto dela. Tente dormir, diz ele, mesmo que seja apenas 1 hora. Você vai... Maggie para, envergonhada.
Você vai ficar? Só até eu adormecer? Daniel assente. Ele se senta na cadeira perto da janela enquanto Meg sobe na cama. Ela adormece. Em segundos, a exaustão finalmente vencendo. Daniel a observa por um momento. Esta mulher que trabalhou grávida, que sobreviveu sozinha, que deu à luz no chão de um banheiro, que ainda está lutando mesmo dormindo. O celular dele vibra. Uma mensagem do advogado. Marcos está ameaçando processar por quebra de contrato. Precisamos conversar. Daniel desliga o telefone. Os problemas de amanhã podem esperar. Talvez você tenha tido que escolher entre o urgente e o importante, entre o que o mundo exige e o que sua alma sabe que é certo. Compartilhe isso se você já colocou a necessidade de alguém acima de sua própria conveniência, porque é assim que mudamos o mundo, uma escolha de cada vez. Às 5 da manhã, o bebê Daniel acorda gritando. Meg se senta bruscamente, desorientada. Onde ela está? O que está acontecendo? Então ela se lembra. Seu apartamento, seu filho, sua nova vida. Ela tropeça. Até o quarto do bebê, cada passo uma agonia. O rosto do bebê Daniel está vermelho brilhante, os punhos minúsculos agitando-se furiosamente. Estou aqui, bebê. Mamãe está aqui. Ela o levanta e o cheiro a atinge. Uma fralda. Apenas uma fralda. Alívio a inunda. Algo que ela pode consertar. Ela o carrega para o trocador. Mas quando tenta remover a fralda, suas mãos tremem tanto que ela não consegue lidar com as abas. Vamos lá, ela murmura. Vamos lá. O bebê grita mais alto. A visão de Meg embaça com lágrimas. Desculpe. Estou tentando. Mãos quentes cobrem as dela. Daniel. Deixe. Comigo. Diz ele gentilmente. Juntos eles trocam a fralda. As mãos de Daniel firmes onde as dela tremem. A calma dele ancorando o pânico dela. Pronto, diz ele. Tudo limpo. O bebê Daniel para de chorar imediatamente. Meg desaba contra o trocador. Não consigo nem trocar uma fralda sem desmoronar. Ela sussurra. Você acabou de passar por uma grande cirurgia há 2 dias. Lembra Daniel. Você não deveria ser capaz de fazer tudo. Mas eu tenho que fazer. Sou a mãe dele. Ser mãe dele não significa ser super-humana, diz Daniel. Significa mantê-lo vivo, alimentado, amado. Todo o resto descobrimos no caminho. Meg olha para ele. Por que você está realmente fazendo isso? Ela pergunta. E não diga que é por causa de 20 anos atrás. Isso não explica acordar às 5 da manhã para trocar fraldas. Daniel fica quieto por um longo momento. Quando Sarah estava morrendo, diz. Ele finalmente... Ela me fez prometer algo, ela disse. Não deixe que minha morte te torne menor. Deixe que te torne maior. Ele faz uma pausa. Eu quebrei essa promessa. Fiquei menor. Construí muros. Foquei no sucesso em vez de significado. E eu sou sua redenção? Não, diz Daniel firmemente. Você é meu lembrete. De que significado se parece com isso? Trocas de fralda às 5 da manhã. Ficar quando é difícil. Aparecer quando ninguém espera. Ele encontra os olhos dela. Você não me deve gratidão, Meg. Se alguma coisa, eu devo a você. Por me dar uma razão para lembrar quem eu deveria me tornar. Lágrimas escorrem pelo rosto de Meg. Estou tão cansada, ela sussurra. Eu sei. E com medo. Eu sei disso também. E se eu não conseguir fazer isso? Daniel pega o bebê Daniel dos braços dela. Então faremos isso juntos. Uma fralda de cada vez. Ele carrega o bebê para a cadeira de balanço. Volte para a cama, durma, eu cuido dele. Mas, Meg, você está se curando. Deixe-me ajudar. É para isso que estou aqui. Relutantemente, Meg volta para o quarto. Mas ela não dorme. Ela fica deitada na cama, ouvindo a voz suave de Daniel no outro quarto, cantando uma canção de ninar, que ela reconhece vagamente. A voz dele é terrível, desafinada, completamente sem vergonha. E de alguma forma, isso a torna perfeita. Às 7 da manhã,
Emma sai do quarto de hóspedes. Como todos estão? Ela pergunta, encontrando o pai ainda na cadeira de balanço, o bebê Daniel dormindo no peito dele. Sobrevivendo, diz Daniel com um sorriso cansado. É só isso que almejamos? Por enquanto, isso é tudo. Emma olha para a porta fechada do quarto de Meg. Ela está bem? Ela está exausta, aterrorizada, sobrecarregada. Então, coisas normais de mãe nova? Coisas normais de mãe nova sem apoio, dinheiro ou experiência, corrige Daniel. O que é significativamente mais difícil. Emma senta no braço da cadeira de balanço. Pai, posso te perguntar uma coisa? Sempre. O que acontece quando ela não precisar mais de nós? Quando estiver estável e curada e puder fazer isso sozinha? Daniel considera a pergunta. Então teremos feito nosso trabalho. Mas e se... Emma hesita. E se eu não quiser voltar a como as coisas eram, antes de tudo isso? Daniel olha para a filha. Realmente olha para ela. E vê alguém que está esperando que ele acorde há 6 anos. Nem eu. Ele admite. Então, o que fazemos? Descobrimos o que vem a seguir, diz Daniel. Juntos. Uma batida na porta os interrompe. Daniel coloca cuidadosamente o bebê Daniel no berço e atende. É a senhora Rodrigues carregando sacolas de comida. Imaginei que vocês estariam cansados demais para cozinhar, diz ela. Atrás dela, 3 outras mulheres da rede de voluntários de Sara. Estamos fazendo turnos, explica uma. Alguém vai verificar todos os dias, trazer comida, ajudar com o que for preciso. Vocês não precisam. Daniel começa. Sabemos, diz a senhora Rodrigues. Mas Sara construiu uma comunidade. E comunidades aparecem. Ela faz uma pausa. Além disso, Meg é uma de nós agora. Cuidamos dos nossos. Emma as ajuda a descarregar a comida na cozinha. Caçarolas, sopas, refeições que só precisam ser aquecidas. Provisões para a sobrevivência. Quando Meg surge 1 hora depois, o apartamento cheira a lar. E a mesa está cercada por mulheres que ela não conhece, que de alguma forma parecem família mesmo assim. Fizemos café da manhã, diz a senhora Rodrigues. Sente-se, coma, deixe-nos mimar você. Meg se senta, emocionada. Não entendo, ela sussurra. Por que vocês estão fazendo isso? Uma das mulheres, uma avó mais velha com olhos gentis, fala. Porque 30 anos atrás eu era você, mãe solteira, sem apoio, aterrorizada, e uma estranha apareceu com fraldas e bondade. Ela faz uma pausa. Nunca a esqueci, e prometi a mim mesma que quando pudesse, seria essa estranha para outra pessoa. Outra mulher assente. Todas nós fomos salvas por estranhos em algum momento. É assim que retribuímos. Meg olha ao redor da mesa, para rostos que eram estranhos 24 horas atrás, que agora são testemunhas de sua sobrevivência. Obrigada, ela sussurra. Não precisa agradecer, diz a senhora Rodrigues. Apenas nos prometa uma coisa. O quê? Que algum dia, quando estiver de pé, fará o mesmo por outra pessoa. Meg assente, lágrimas escorrendo. Eu prometo. O bebê Daniel começa a chorar no outro quarto. Meg começa a se levantar, mas uma das mulheres a empurra gentilmente de volta. Para baixo. Você come. Nós o pegamos. E pela primeira vez em 6 meses, Meg deixa outra pessoa carregar o peso. Apenas por um momento. Tempo suficiente para respirar. Daniel observa da porta da cozinha e percebe. Era isso que Sara queria dizer. Não grandes gestos, não monumentos, apenas pessoas aparecendo. Uma refeição de cada vez, uma fralda de cada vez, um momento de graça de cada vez. Construindo uma vida que vale a pena ser vivida. Juntos. A primeira noite foi sobrevivida. Mas há muitas outras pela frente. Algumas serão mais difíceis. Algumas testarão cada promessa feita. Mas, por enquanto, neste momento, há comida, comunidade e esperança. Às vezes isso é o suficiente. O tempo não cura todas as feridas, mas ensina quais cicatrizes te tornaram mais forte. Meg está na janela do apartamento,
observando a neve cair suavemente na Maple Street. O bebê Daniel, não mais tão pequeno, está sentado em sua cadeirinha balbuciando para um elefante de pelúcia. 6 meses. 6 meses desde um banheiro de rodoviária. Desde sangue no chão de azulejo. Desde promessas sussurradas às 3 da manhã. 6 meses aprendendo a ser mãe. A aceitar ajuda. A acreditar que merece ambos. O apartamento parece vivido agora. Fotos nas paredes. Brinquedos espalhados pelo chão. O caos organizado de uma vida sendo construída um dia de cada vez. Maggie está mais forte, mais saudável. Seu corpo curado, embora algumas cicatrizes permaneçam. Mas as maiores mudanças são aquelas que ninguém pode ver. Ela não recua mais quando alguém oferece ajuda. Não se desculpa mais por existir. Não acredita mais que tem que sobreviver sozinha. Uma batida na porta. Daniel e Emma, pontuais para o jantar semanal de domingo. Uma tradição que começou como necessidade e se tornou família. Como está meu garotão? Pergunta Daniel pegando o bebê Daniel que grita de alegria. O bebê o conhece, o ama. Estende os braços para ele como se ele sempre tivesse estado lá. Porque na única vida que essa criança lembra, ele esteve. Emma abraça Maggie. Você parece bem, diz ela. Me sinto bem, admite Maggie. Realmente bem. E é verdade. O trabalho administrativo que Daniel criou para ela acabou sendo trabalho real. Trabalho significativo. Ela é boa nisso. Se você já reconstruiu sua vida do zero, conhece esse momento. Quando percebe que não está mais apenas sobrevivendo, está vivendo. Comente, eu reconstruí. Se conhece o orgulho de ficar de pé novamente. Eles jantam juntos. Macarrão e salada. Simples. Confortável. O bebê Daniel senta em seu cadeirão, esmagando entusiasticamente batata doce no cabelo. Ele tem sua determinação. Observa Daniel, observando Maggie limpar pacientemente o rosto do bebê pela 3ª vez. E sua teimosia, rebate Maggie com um sorriso. Emma ri. É fácil, natural. O ritmo de pessoas que se tornaram essenciais umas para as outras. Mas há algo diferente esta noite. Uma energia que Maggie não consegue identificar. Dizem que é preciso uma vila para criar uma criança. O que não te dizem é que às vezes a vila tem que ser construída do zero. Maggie está na janela do apartamento, assistindo o nascer do sol pintar o céu de laranja e rosa. O bebê Daniel, não mais tão minúsculo, dorme em seu berço atrás dela. 6 meses hoje. Meio ano desde aquela noite no banheiro da rodoviária. Meio ano desde que sua vida se dividiu em antes e depois. Ela parece diferente agora. Mais saudável. O cabelo está mais comprido, preso em um rabo de cavalo simples. As olheiras desapareceram, embora não completamente. A maternidade não permite sono perfeito, mas permite algo melhor. Propósito. O apartamento mudou também. Fotos revestem as paredes agora. Bebê Daniel com 1 mês, 2 meses. Seu primeiro sorriso capturado com 8 semanas. E uma foto que faz a garganta dela apertar toda vez que vê. Daniel Wright segurando o bebê Daniel no hospital. Horas após o nascimento, seu terno caro arruinado. E o rosto transformado pelo deslumbramento. O homem que ficou quando poderia ter ido embora. Se você guardou uma foto de alguém que mudou sua vida em um único momento, entende por que Maggie não consegue desviar o olhar desta. Deixe se você tem uma foto que conta uma história que palavras não conseguem capturar. Uma batida na porta interrompe seus pensamentos. Ela abre e encontra Emma, agora com 16 anos, segurando café e doces. Bom dia, diz Emma com um sorriso. Pai está em uma reunião, então trouxe café da manhã. Você não precisava. Eu sei, interrompe Emma, mas eu queria. Além disso, preciso de abraços de bebê antes da escola. Eles se estabeleceram nessa rotina nos últimos 6 meses. Emma passando antes da escola. Daniel verificando durante o almoço. A senhora Rodrigues e a rede de voluntários revezando visitas durante a semana. Uma agenda construída em aparecer.
Emma pega o bebê Daniel que está acordando. Ei, garotão! Ela arrulha. Feliz aniversário de 6 meses. O bebê sorri. Um sorriso verdadeiro, de rosto inteiro, que faz os olhos se enrugarem. Ele está ficando tão grande, diz Emma. Eu sei, diz Maggie. Suavemente. Às vezes mal consigo lembrar dele cabendo em uma mão. Ela faz uma pausa. Às vezes mal consigo lembrar da pessoa que eu era 6 meses atrás. Emma a olha cuidadosamente. De um jeito bom? Maggie considera a pergunta. 6 meses atrás, ela era invisível. Sobrevivendo, mas não vivendo. Trabalhando até a exaustão sem esperança de algo melhor. Agora, de um jeito complicado, diz Maggie honestamente. Sou grata. Tão grata que dói. Mas também... Também o quê? Também com medo de que seja temporário, de acordar e tudo isso desaparecer. Emma senta no sofá, bebê Daniel no colo. Sabe o que minha mãe costumava dizer? O quê? Que o medo de perder algo bom é apenas a prova de que você está finalmente vivendo. Pessoas mortas não se preocupam em perder nada. Maggie sorri apesar de si mesma. Sua mãe era sábia. Ela era, concorda Emma. E ela teria amado você. As palavras pousam suavemente, mas pousam. Porque Maggie passou 6 meses na sombra do legado de Sarah Wright. O apartamento fornecido por uma mulher que acreditava na bondade. A comunidade mobilizada por uma mulher que construiu redes de cuidado. A filha e o marido tentando honrar uma promessa feita em um quarto de hospital anos atrás. Às vezes Maggie se pergunta se está vivendo sua própria vida, ou pegando emprestada a de outra pessoa. O bebê Daniel começa a resmungar. Alguém está com fome, diz Emma, entregando-o a Maggie. Maggie se acomoda na cadeira de balanço. A mesma onde amamentou centenas de vezes agora. O movimento automático, confortável, dela. Emma observa com algo parecido com admiração. Você faz parecer fácil agora. Não é, diz Maggie. Mas aprendi que a maioria das coisas que valem a pena não são fáceis. Elas apenas se tornam familiares. Talvez você se lembre de quando cuidar do seu filho parou de parecer impossível e começou a parecer respirar. Comente. Eu me lembro, se você sobreviveu àqueles primeiros meses e saiu mais forte, porque essa transformação merece reconhecimento. Depois que Emma sai para a escola, o telefone de Maggie toca. Daniel. Oi, diz ele, voz calorosa. Como está o aniversariante? Perfeito, sorridente, crescendo rápido demais. Eles fazem isso, diz Daniel. Escute, podemos conversar mais tarde? Pessoalmente? Algo no tom dele faz o estômago de Maggie apertar. Está tudo bem? Está tudo bem, garante Daniel. Eu só... Há algumas coisas que precisamos discutir. Sobre o futuro. O futuro. A palavra que Maggie tem evitado por 6 meses. Porque o presente é administrável. O presente é sobreviver hoje, acordar amanhã, repetir. Mas o futuro requer planejamento, decisões, encarar a realidade de que este arranjo não pode durar para sempre. Ok, diz Maggie calmamente. Quando? Esta noite? Depois que você colocar o Daniel para dormir? Ok. Daniel desliga. E Maggie fica na cadeira de balanço, o filho nos braços, imaginando o que o futuro significa. Ele vai encerrar este arranjo? Ela abusou da hospitalidade? A caridade acabou? Ela olha ao redor do apartamento que se tornou um lar. E percebe. Ela é forte o suficiente para perdê-lo agora. 6 meses atrás, perder isso a teria destruído. Agora, doeria. Mas ela sobreviveria. Porque ela não é a mesma pessoa que limpava banheiros grávida de 8 meses. Ela é alguém que lutou para voltar da beira do abismo. E aprendeu que é mais forte do que jamais imaginou. Naquela noite, depois que o bebê Daniel está dormindo, Daniel chega. Ele parece nervoso. Mais nervoso do que ela ouviu desde aquela primeira noite. Devo me preocupar? Pergunta Maggie, tentando manter a voz leve. Não.
diz Daniel rapidamente. Não, definitivamente não. Eu só preciso falar com você sobre algo importante. Ele se senta no sofá, passando as mãos pelo cabelo. Um gesto que Maggie aprendeu que significa que ele está prestes a dizer algo difícil. Os últimos 6 meses foram... Ele começa, depois para. Eles me mudaram. Mudaram a Emma. Mudaram tudo. Eu sei, diz Maggie calmamente. Me mudaram também. Quando te encontrei naquele banheiro, achei que estava te ajudando. Mas a verdade é que você me salvou. Maggie pisca, confusa. Daniel, eu estava literalmente morrendo no chão de um banheiro. E você me lembrou o que significa ser humano, interrompe Daniel. Se importar com algo mais do que sucesso. Aparecer mesmo quando é difícil. Ele faz uma pausa. Estive trabalhando em algo, nos últimos 3 meses. Ele pega uma pasta. O que é isso? Uma fundação, diz Daniel. A Fundação Sarah Wright para apoio a pais solteiros, assistência habitacional, treinamento profissional, creche, cuidados médicos, tudo o que você precisava e não conseguia encontrar. Maggie o encara. Você criou uma fundação por minha causa? Por sua causa? Por causa de Sarah? Por causa de cada pai que cai no esquecimento enquanto a sociedade assiste? Ele abre a pasta. E quero que você a dirija. Maggie perde o fôlego. O quê? Você sabe como é. Você viveu isso. Ninguém é mais qualificado para ajudar outros a passar por isso do que alguém que sobreviveu a isso. Daniel. Eu não posso, não tenho experiência com. Você tem a única experiência que importa, diz Daniel firmemente. Você sabe como é ser invisível, ser julgada, precisar de ajuda e não saber onde encontrar. Ele faz uma pausa. Você pode ensinar aos outros o que aprendeu e garantir que ninguém mais tenha que limpar banheiros grávida de 8 meses porque a sociedade falhou. Lágrimas escorrem pelo rosto de Maggie. Não sei o que dizer. Diga sim, insiste Daniel. Diga que vai pegar essa dor a que sobreviveu e transformá-la em propósito. Maggie olha para a pasta, para o logotipo que alguém desenhou. Um círculo de mãos apoiando umas às outras. Para a declaração de missão que ecoa sua própria história. Isso é real? Ela sussurra. Isso é real. Financiado. Pronto para lançar. Temos espaço de escritório. Um conselho administrativo. A senhora Rodrigues e a rede dela como voluntários. Mas eu ainda estou me curando. Ainda aprendendo a ser mãe. Então você trabalhará meio período, diz Daniel. De casa quando precisar. Vamos construir isso ao redor da sua vida, não forçar sua vida ao redor disso. Ele encontra os olhos dela. Maggie, você passou 6 meses provando que pode sobreviver. Agora estou pedindo que ajude outros a fazer o mesmo. Se alguém já lhe deu uma chance que você não achava que merecia, e isso mudou tudo, você conhece esse sentimento. Compartilhe esta história com alguém que precisa ouvir que sua luta tem propósito. Porque a sobrevivência é apenas o começo. Maggie se levanta, caminhando até a janela. A mesma janela onde ela assistiu o nascer do sol esta manhã. Onde assistiu centenas de nasceres do sol ao longo de 6 meses. Cada um prova de que ela passou por mais uma noite. Quando eu estava naquele banheiro, diz ela calmamente, achei que minha história tinha acabado. Que eu daria a luz e desapareceria e ninguém lembraria que eu existi. Ela se vira para encarar Daniel. Mas você me viu. Você lembrou. E decidiu que minha história não tinha acabado. Estava apenas começando. Lágrimas escorrem pelo rosto dela. Sim, ela sussurra. Sim, eu aceito. Daniel se levanta, o alívio inundando seu rosto. Obrigado. Obrigado por confiar em mim. Não, interrompe Maggie. Obrigada a você, por tudo. Por ficar, por construir isso, por me fazer acreditar que valho mais do que a sobrevivência. Eles ficam no apartamento. Silencioso. 2 pessoas cujas vidas colidiram em um momento de crise, que construíram algo bonito a partir dos destroços. O que fazemos agora? Pergunta Maggie. Agora? Daniel sorri.
Agora mudamos o sistema que falhou com você. Um pai de cada vez. 3 meses depois, a Fundação Sarah Wright abre suas portas. A cerimônia de inauguração é pequena, mas significativa. A senhora Rodrigues e a rede de voluntários. Emma, radiante de orgulho. E Maggie, segurando Daniel de 9 meses, falando para uma pequena multidão. 6 meses atrás eu era invisível, diz ela com a voz firme. O sistema me via como um problema a ser gerenciado, não uma pessoa a ser ajudada. Ela faz uma pausa. Mas uma pessoa me viu diferente. Uma pessoa lembrou que eu tinha ajudado a família dele uma vez e decidiu retribuir o favor, 20 anos depois. Ela olha para Daniel. É sobre isso que é esta fundação. Não caridade. Não piedade. Mas lembrar que todos estamos a uma crise de precisar de ajuda e escolher ser a pessoa que fica. A multidão aplaude. E enquanto Maggie corta a fita, o bebê Daniel em um braço, ela percebe. A história dela não terminou naquele banheiro. Começou lá. Porque às vezes o pior momento da sua vida é apenas o prólogo para o melhor capítulo. 1 ano depois daquela noite, Maggie está no escritório da fundação. Gráficos na parede rastreiam famílias ajudadas, recursos distribuídos, vidas mudadas. 37 famílias no primeiro ano. 37 pessoas que não tiveram que limpar banheiros grávidas, que não tiveram que escolher entre comida e pré-natal, que foram vistas, ajudadas, lembradas de que importavam. Emma é voluntária depois da escola, ajudando com a creche enquanto os pais participam de treinamento profissional. Daniel atua como presidente do conselho, usando sua experiência empresarial para expandir o alcance. E Maggie? Maggie dirige a fundação com a proteção feroz de alguém que sabe exatamente o que está em jogo. Porque ela viveu isso. O telefone dela toca. Um novo encaminhamento. Uma mulher, grávida de 7 meses, acabou de perder o emprego. Eu atendo, diz Maggie imediatamente. Porque ela conhece aquela mulher. Ela foi aquela mulher. E agora ela é a pessoa que fica. Naquela noite, Maggie senta em sua cadeira de balanço. O bebê Daniel, agora uma criança pequena, dormindo em sua cama. Fotos cobrindo as paredes da casa deles. Evidência de uma vida construída do nada. Ela pensa na mulher que era 1 ano atrás. Invisível, exausta, sozinha. E sussurra para aquela versão de si mesma. Você conseguiu, você sobreviveu, e agora está ajudando outros a fazer o mesmo. Uma batida na porta. Daniel e Emma trazendo o jantar. Achamos que você poderia estar cansada demais para cozinhar, diz Emma. Vocês acertaram, diz Maggie com um sorriso. Eles comem juntos, essa estranha família construída de crise e bondade. E enquanto Maggie observa Daniel ajudar a limpar, Emma brincar com o bebê Daniel, ela percebe. Lar não é um lugar. São pessoas que escolhem ficar. Mesmo quando não precisam, especialmente então. Algumas histórias terminam com felizes para sempre. Esta termina com algo melhor. Felizes continuando. Porque os melhores finais são na verdade apenas começos disfarçados. E às vezes, a pessoa que você salva acaba salvando você de volta. Obrigada por acompanhar a jornada de Maggie. Se esta história tocou você, compartilhe com alguém que precisa lembrar. Você não é invisível. Você não está sozinho. E seu pior momento pode ser apenas o começo do seu capítulo mais bonito.